Olá, pessoal do sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre frações, certo? Dando início aqui ao quinto capítulo do nosso livro. Nesse início, a gente vai abordar um pouco sobre o que é uma fração, como a gente pode ler uma fração, certo? E aí, com o passar do tempo, a gente vai avançando nos conteúdos, falando um pouco das operações e tudo mais. Bom, então, primeiro, o que é uma fração? Qual é o conceito de fração? A fração ela pode ser determinada como a parte de um todo, certo? Então, a gente pode determinar ela como sendo parte de um todo, ok? Por que parte de um todo? Bom, a gente vai poder ver isso nesse exemplo aqui, ó. Ana mediu com o palmo da sua mão direita o comprimento de uma caneta. Para isso, pintou a sua mão direita e com ela carimbou o papel. Então, está aqui a imagem da mão de Ana e o tamanho da caneta, certo? Dessa forma, ela separou, ó, ela dividiu o tamanho da mão dela em 6 partes de mesmo tamanho. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ok? E perceba que a caneta, ela ocupa apenas 5 dessas partes. Então, a gente tem aqui, ó, esse é o espaço ocupado pela caneta, correto? Dividindo a medida do palmo da mão em 6 partes iguais, percebemos que a caneta mede 5 dos 6, né? A gente lê isso como 5 sextos, certo? O palmo, nesse caso, é o seu todo ou o inteiro e é representado por 6 sextos. Então, a mão inteira, ela determina 6 sextos, ou seja, ela é um inteiro, ela ocupa todos os espaços. Já a caneta, ela ocupa apenas 5 sextos, ou seja, de 6 espaços, ela ocupa apenas 5. Em uma fração, o denominador é o número abaixo do traço e representa a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Então, denominador é o número que fica embaixo, ok? Já o número acima do traço é o numerador, indica a quantidade de partes consideradas do todo. Então, aqui, levando em consideração o exemplo da caneta, o numerador é o 5, que é a quantidade de partes consideradas, né, para medir a caneta, e o denominador é o total de partes. Vamos ver agora outro exemplo, tá? A gente tem aqui um exemplo da tampa de uma caixa e o conteúdo de dentro da caixa, que são bombons, certo? Então, nesse exemplo da tampa, a gente tem que 3 sextos da superfície de cima da tampa está revestido com papel amarelo. Então, perceba que aqui eu tenho 6 partes, 6 triângulos, e desses 6, 3 são amarelos. Então, a gente tem 3 sextos. Já nesse outro exemplo, a gente tem 18 bombons, que são o todo, certo? É o meu denominador. E desses 18, apenas 6 são de chocolate branco. Então, a fração que representa a quantidade de chocolates brancos é 6/18, certo? Agora a gente vai falar um pouco da leitura das frações. Para fazer a leitura de uma fração, devemos primeiro ler o numerador e em seguida o denominador, que recebe nomes especiais. Veja os exemplos a seguir. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com frações com denominador de 2 a 9. Vamos lá. Por que que o 1 não aparece aqui? Primeiro, se eu tenho uma fração, certo? Onde o denominador é 1, significa que eu tenho uma parte. E se eu tenho uma parte, ele não foi dividido, certo? Ó, vou usar aqui como exemplo esse quadrado. Se eu disser que eu tenho uma parte do quadrado, ó, no caso aqui, o meu denominador fosse 1, eu teria todo o quadrado. Então, eu teria 1 inteiro, correto? Então, não faz sentido eu ter o denominador 1, porque eu não dividi essa minha parte toda, certo? Agora, se eu digo que eu tenho 1/2, como exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo aqui da nossa tabela, significa que eu peguei esse mesmo quadrado, ó, dividi em duas partes, e eu estou considerando apenas uma delas, certo? Então, aqui sim faz sentido eu representar por frações, tá certo? O denominador 1 não faz sentido eu representar com frações.
Dessa forma, todo número natural ele vai ter o denominador 1 embaixo, que aí a gente pode representar só com o número de cima, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 sobre 1, isso aqui quer dizer a mesma coisa que 3, certo? E o contrário também acontece, ó. 5, ele quer dizer a mesma coisa que 5 sobre 1, porque eu tenho 5 inteiros, certo? Continuando com nossa tabela, a gente pode fazer o seguinte: quando o meu denominador é 2, certo? Eu leio o numerador, no caso 1, e o 2 ele recebe o nome de meio ou metade. Então, essa fração ela é lida como 1 meio. Denominador 3 fica 2, né, que é o numerador, terços. E aí a gente tem 1 quarto, 13 quintos, 5 sextos, 2 sétimos, 7 oitavos e 10 nonos. Então, perceba que aqui do 2 ao 9, a gente tem essas nomenclaturas para as frações com denominador 2 ao 9, certo? Quando o denominador é uma potência de base 10, ou seja, o 10, o 100, o 1000, 10.000 e aí por diante, a gente usa décimo, centésimo, milésimo, o próximo aqui seria décimo de milésimo, e aí por diante, certo? Então, a gente usa essas nomenclaturas. Já para outros denominadores, a gente usa da seguinte maneira: lê o numerador, então 37, lê o denominador, 11, e coloca aqui avos, certo? Então, no caso aqui, fica 37 onzeavos, 5 dozeavos, 7 trzeavos, certo? Se fosse, por exemplo, 5 sobre 37, ficaria 5 37 avos, certo? Então, toda fração diferente de uma potência de base 10, né, que nem esse exemplo aqui, e maior que 10, 11, 12, 13 em diante, a gente coloca esse avos no final. E aqui em seguida, a gente tem a nossa atividade. Nessa atividade, eu espero que vocês façam no caderno inicialmente e depois passem para o formulário, ok? Para quando for na nossa aula, a gente poder fazer a correção de maneira mais efetiva, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês consigam fazer essa atividade tranquilamente e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!